Fala, piazada do povo de Deus, tudo bom? Aqui é o Lucas e eu sou reformado. E aí, time, beleza? Eu sou o Mário e eu sou o Penteca. Então, bom dia. Então, e agora, a gente hoje, como no nosso primeiro vídeo, a gente vai falar sobre sinergismo e monergismo. São duas palavras que falam de coisas diferentes, mas você vai ver que no fundo são simples, são coisas básicas no nosso dia a dia que a gente nem percebe que tá ali. Exatamente. Então, durante o vídeo a gente vai explicar a definição deles, de onde eles vieram, explicar sobre eles e também dar a nossa opinião. Exatamente. No final, fica lá pro final que você vai ver a nossa opinião sobre o assunto. Roda a vinheta. Então, no vídeo de hoje vai ser o primeiro episódio do nosso segundo quadro, né? Que ele vai se chamar Descomplicando. Descomplicando. É o quadro que a gente vai explicar sobre coisas que tem nomes difíceis, né, mano? Nomes difíceis, é um debate difícil, vários pensamentos sobre, várias visões diferentes de um mesmo assunto, mas que a gente vai tentar deixar um pouquinho mais fácil para vocês poderem saber como vocês pensam, deixar mais afiado ali na ponta da língua. Às vezes a pessoa ela sabe, né, sobre o assunto, só que não sabe exatamente o que ela Exatamente, pensa, né? aconteceu com a gente quando a gente estava estudando. A gente acredita uma coisa, acha que é outra, mas no final quando você vai estudar, fala, ah não, eu acredito assim. E já aproveita, né? Não esquece de se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho para receber nossas notificações também. Curta, compartilha, manda para seus amigos e já escreve nos comentários aí. Comenta aí se tiver mais alguma dúvida, talvez algo que a gente deixar passar, né? Exatamente. Algum detalhe ali, comenta aí que a gente também mais pra frente podemos fazer um vídeo um pouquinho mais intenso sobre o assunto e explicar um pouco mais. Então, começando o assunto de hoje, a gente vai explicar primeiramente o que é o monergismo, né, Lucas? Exatamente. De uma maneira simples e rápida, o monergismo é Deus faz tudo e não há um livre-arbítrio, assim. É Deus agindo tanto no começo, no final e no meio da sua salvação. Exatamente. Como a gente mesmo estava discutindo, né? Então, Deus já sabe de toda a nossa vida. Então, tudo que a gente faz desde o começo da nossa vida até o final da nossa vida, tudo é guiado por Ele. A gente não faz nenhuma escolha nossa. Não existe livre-arbítrio. Uma escolha assim, sozinha. É sempre uma escolha indicada por Ele. É uma escolha induzida por Ele. Exatamente. Isso seria o monergismo. E agora a gente vai ali para sinergismo, que divide em três ali, é algo bem simples, bem rápido, de sinergismo pelagiano, que seria o primeiro. Pelagiano foi um cara lá, um padre, lá na época medieval, e ele acreditava que nossa salvação era por obras. E se você for pensar hoje em dia, muita gente pensa assim. Exatamente, né? A questão de salvação por obras, então ele, vamos dizer assim, ele exclui o pecado que Adão, né, cometeu. Exatamente. Então, quer dizer, o pecado que Adão cometeu seria apenas para ele não veio através das próximas gerações. Então, a gente não é depravado. Não é. Né? A gente é puro, seria. Exatamente. A gente é puro. Só que, vamos lá, vamos colocar um pouquinho da nossa opinião aqui. Aí vai completamente de encontro o que Paulo fala em Romanos 3. Que seria o homem, no Romanos 3, se vocês quiserem saber, lá ler depois, é 10, 11 e 12. Ele fala, ninguém é bom, ninguém tem bondade nenhuma no seu coração, todo mundo é mau. E Pelagiano falava que não, que é totalmente pelas obras, você escolhe a Deus. Exatamente, então você seria totalmente puro e você não precisaria da graça de Deus. Exatamente. Né? Você já seria salvo, então é só apenas você fazer boas obras e pronto, já vai para o céu. E a gente não pode julgar tudo mais, porque tem pessoas que acreditam nisso, mas para nós parece meio estranho. Assim, porque não encaixa muito com a nossa realidade na Bíblia ali. Então vamos passar pro próximo, para não ficar muito maçante. Vamos lá. O semi-pelagianismo. O pessoal percebeu isso que a gente percebeu. Ele viu que, poxa, tá muito extremista isso. Sem Deus não dá. Só que tem uma parte ali. Tem uma parte que ele diz que o homem é depravado sim, mas ele vai até Deus. Não é Deus que vai até ele. Exatamente. E mesmo ele sendo pecador e tudo mais, mas ele tem que escolher a Deus. Exatamente. Então, ele cita normalmente isso daí, que o pecado de Adão veio através das outras gerações.
Só que nós não somos totalmente depravados. O nosso pecado, ele veio pela metade, vamos dizer assim, né? Que a gente não é totalmente sujo. Exatamente. Você é sujo, mas você não é totalmente sujo para escolher a Deus, assim. Você ainda tem aquele é o livre-arbítrio mais na palavra inteira, assim. Você tem a decisão. Aí esse semi-pelagianismo, então, ele cita como se fosse de meio a meio. Metade decidido por Deus e metade decidido pela gente. Exatamente. Né? A parte que Deus escolhe é se você chegou na porta dele, ele vai deixar você entrar ou não. Exatamente. E tem agora o arminiano, que é o sinergismo arminiano, que seria onde se encaixa mais ali, é bem parecido com o monergismo, mas ele diferencia porque é assim, a depravação total ocorreu, o pecado de Adão vem até nós, mas a gente ainda precisa da graça de Deus para se chegar a ele. Então, é igual eu falei na porta ali, a pessoa vai até a porta, mas ela só vai até a porta por causa da graça. Deus nos dá a graça para chegar até ele e assim ele abre a porta para a gente. Exatamente. Em Romanos mesmo cita isso, né, que Jesus criou esse caminho para a gente, né? Ele se deu, né? Ele se deu para que nós fôssemos limpos do pecado. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como a palavra mesmo diz. Então Jesus fez esse caminho pra gente, para que a gente pudesse caminhar e ir até a porta, onde Deus, né, vai dar o último impulso e vai abrir a porta pra gente. Exatamente. E agora vem a nossa opinião. Eu, como reformado, eu sou sinergista arminiano, mas é uma opinião minha, porque os reformados em si, alguns, não todos, não dá para fazer algo extremo, mas geralmente são monergistas. Eu sou um sinergista arminiano. Eu acredito muito que tanto na soberania de Deus, mas eu também acredito na responsabilidade do homem. Eu não acredito que o homem seja um robô. Então, você está ali caminhando com Deus. Deus fala, ó, esse aqui, existe um ponto A e um ponto B. O caminho mais curto entre dois pontos é uma reta. Mas você pode dar uma curva, você pode voltar, ir para trás, para frente. Exatamente, até chegar no ponto. Então, eu acredito nisso. E, cara, a minha visão é exatamente igual à sua. Mesmo eu sendo pentecostal, a minha visão é exatamente essa, de que nós temos o livre-arbítrio, né? Nós podemos decidir isso, só que a graça de Deus é o que domina. Exatamente, né? Não tem como ir contra, muito forte. É muito forte, exatamente. Paulo mesmo, né? Saulo estava ali no caminho, Deus chegou para ele e falou, irmão, você é meu. Acabou, mano, não tem o que fazer, né? Exatamente, Paulo é um ótimo exemplo sobre isso. E ele fala assim, que Deus nos dá a graça, né? E depois da graça nós podemos escolher. Então, quer dizer, Deus nos dá a chance de escolher, né? Deus abre essa porta pra gente selecionar pra colada que a gente vai. Se a gente vai pro bem, se a gente vai pro mal. Então, é através da graça e da misericórdia de Deus que nós somos salvos, e pela fé também, que a gente vai escolher e escolher o livre-arbítrio para seguir esse caminho. Só uma coisinha antes, não é porque a gente é salvo que a gente não faz obras, porque na Bíblia mesmo fala, fé sem obras é morte. Então, se você é salvo, você vai fazer as obras, mas a obra não tem nada a ver com a sua salvação. Exatamente, o monergismo cita sobre isso, né? O pelagianismo cita sobre isso, que é apenas pelas obras que nós somos salvos, e a gente sabe pela Bíblia mesmo diz que não é bem assim. Então, se você Se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que ficou confusa, deixa nos nossos comentários que a gente já vai respondendo para você ali. Exatamente. Se você não sabe sobre o assunto, ou não sabia, ou quer mostrar para algum amigo, algum familiar, né, sobre o assunto, ou algum líder na igreja, alguma pessoa que não segue a igreja, né? Então manda esse link para ele, mostra como que funciona, pergunta, indaga os seus amigos, e aí, o que você entende, o que você acredita? Mostra para eles exatamente sobre isso. Não se esquece de continuar nos acompanhando, mandando algumas dicas de vídeo pra gente fazer, porque os próximos vídeos podem ser mais interessantes, vai tendo cada vez mais assuntos complicados, difíceis. Continue nos acompanhando e continue falando com a gente aqui, manda nos comentários algumas dicas de vídeos. Se você curtiu, compartilha, não se esqueça, e continue conosco para os próximos vídeos, que cada vez mais com assuntos interessantes para você. É verdade, e se você não assistiu os vídeos anteriores, volta lá no canal, ou volta aí na descrição do vídeo, vai ter os vídeos anteriores da nossa introdução, que explica sobre o que a gente vai falar, né, em todos os episódios, fala também sobre os nossos outros quadros, os nossos outros episódios.
Então fica ligado aí que a gente sempre vai ter conteúdo novo para vocês. E foi um pouquinho polêmico que tava lá e vai continuar sendo assim, porque aqui a gente tá para tratar assuntos complicados e polêmicos. A gente vai quebrar os tabus e a gente vai explicar exatamente quais são os assuntos e a gente vai dar as nossas opiniões em cima. E esse foi o vídeo de hoje. Ah, é só isso mesmo, se você falar mais alguma coisa. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por estar com a gente. É nóis, irmão. É nóis.